Olá pessoal, sejam bem-vindos. Neste vídeo agora nosso aqui, nós vamos discutir um aspecto importante que muita gente tem usado e tem crescido muito, né, em popularidade no âmbito do treinamento, principalmente aí nas academias e clínicas, que é então o conceito de pliometria ou treinamento pliométrico. Vamos lá então, quando nós falamos em pliometria, o que significa isso para a gente? Vamos primeiro entender o conceito de pliometria e a partir daí, compreender o que significa o que eu denomino aqui, esse princípio da pliometria e, portanto, o princípio do treino pliométrico. Antes de nós começarmos aqui, você, caso ainda não esteja inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, dê a sua curtida e ao longo do vídeo eu vou também aí selecionar e indicar alguns outros vídeos nossos para vocês relacionados a essa temática aqui, da pliometria em si. Olha só, quando nós falamos então em pliometria, o termo pliometria significa plio, aumento, metria, medida, comprimento. Então, pliometria significa aumento do comprimento, aumento da medida. De quem? Do músculo. Então é quando o músculo tem um aumento do seu comprimento, da sua medida, nós estamos aí falando em pliometria. Então é isso que significa o termo. A partir daí, esse termo foi incorporado para todo tipo de exercício que nós realizamos, em que antes de eu contrair concentricamente o músculo, eu executo, eu passo por uma ação excêntrica. Então sempre que o músculo vai contrair concentricamente, ele tem um alongamento antes e, portanto, um aumento do seu comprimento, para depois ele ter o encurtamento, nós passamos a adotar o conceito de pliometria para esse tipo de, vou chamar assim, realidade de contração muscular. Um músculo, antes de uma contração concêntrica, tem a ação excêntrica, depois a ação concêntrica. Nós nos referimos a isso como um exercício, uma condição e uma ação muscular tipicamente pliométrica. Daí que vem o termo então. Mas basicamente esse princípio da pliometria, como implica em aumento do comprimento da medida do músculo, esse princípio da pliometria, ele se baseia em algo que na teoria do treinamento nós denominamos, aí é o ponto para entender aqui, tá? Nós denominamos de ciclo do alongamento e encurtamento. Eu abreviei aqui, ciclo do alongamento e encurtamento. Então, o princípio da pliometria se baseia no aproveitamento, ou na ocorrência, nesse fenômeno do ciclo do alongamento e encurtamento. O que significa esse ciclo alongamento e encurtamento? Alongar, encurtar, uma ação excêntrica e uma ação concêntrica. Esse ciclo do alongamento e encurtamento significa para a gente o seguinte, atenção, todo músculo, quando é contraído concentricamente, com uma ação excêntrica prévia, a força na concêntrica é maior. Então, uma contração, atenção, uma contração concêntrica tem uma maior produção de força quando ela é precedida de uma ação excêntrica. Sempre que uma contração concêntrica é precedida de uma excêntrica, essa concêntrica eu tenho maior produção de força. Então o ciclo do alongamento e encurtamento nada mais é do que uma forma de eu potencializar a produção de força durante a ação concêntrica do músculo, durante o seu encurtamento. Lembra? A ação concêntrica, o músculo contrai em encurtamento. Sempre que essa ação concêntrica for precedida de uma excêntrica, ou seja, de um alongamento, isso potencializa a produção de força concêntrica. Esse, então, é o ciclo do alongamento e encurtamento. Atenção no que eu vou dizer. O ciclo do alongamento e encurtamento é a base neuromuscular ou neuromotora do princípio da pliometria. Então, treino pliométrico ou exercício pliométrico é todo aquele que se utiliza e que otimiza, que se aproveita do ciclo alongamento e encurtamento.
Esse ciclo é a base neuromuscular do princípio da pliometria. Maravilha? Só que tem regrinha aí para esse ciclo. Para que eu tenha um alto nível de aproveitamento, né, e aprimoramento, ou otimização da força durante a ação concêntrica ou durante o encurtamento, essa transição, esse período de alongamento e essa transição alongamento e encurtamento tem que ser rápida, a mais rápida possível, o mais breve possível. Quanto mais brusco e rápido for o alongamento e a transição do alongamento para o encurtamento desse ciclo, tanto maior será a produção de força concêntrica. Então eu vou fazer um salto. Eu faço primeiro abaixo, alongo, para depois contrair concentricamente e saltar. Quanto mais rápido eu fizer essa transição do alongamento, da flexão de joelho, quadril, tornozelo, para o encurtamento, eu aplico mais força no solo e ele me devolve mais. E aí eu salto mais alto. Quando eu faço um alongamento para um lançamento, alongo bruscamente, faço a transição rápida, acelero mais o implemento. Mando mais longe porque aplico mais força na concêntrica. Esse é o ciclo alongamento e encurtamento. Isso não é só para salto, isso é para tudo que envolva, né, condições ou ações musculares que envolvam potência, produção de força na unidade de tempo, produção de força no menor tempo possível, força rápida, com as suas várias formas de manifestação, força rápida reativa, força explosiva e por aí vai. Na literatura nós temos uma série de discriminações da capacidade de força e das relações de produção de força na unidade de tempo. Isso é assunto para outro vídeo nosso aí. Tudo bem? Por que eu tenho uma otimização, um aumento da produção de força na concêntrica quando ela é precedida de uma excêntrica, quando eu tenho o ciclo alongamento e encurtamento? Por quê? Na medida em que eu faço isso, eu promovo então um alongamento rápido, brusco, com uma transição rápida do alongamento para o encurtamento, eu tenho uma melhora, ou eu tenho um melhor nível de aproveitamento, eu tenho uma potencialização do reflexo miotático. Lembram? O reflexo miotático, também denominado de reflexo de estiramento. Tem um vídeo aí nosso, nas aulas básicas de fisiologia humana, sobre esse reflexo. É aquele mediado pelo fuso muscular. Todo músculo que é um reflexo do alongamento, todo músculo, quando é alongado, responde com uma contração concêntrica, na mesma medida, na mesma proporção do alongamento. Um alongamento mais brusco, mais intenso e rápido, o músculo também responde com uma contração concêntrica mais brusca, mais intensa, mais rápida. Esse é o reflexo miotático. Então, o ciclo do alongamento e encurtamento ativa o reflexo miotático. Se eu souber aproveitar melhor esse ciclo, né, fazendo adequadamente a transição alongamento e encurtamento, eu otimizo ainda mais essa resposta reflexa. Por isso que eu falo que o ciclo é a base neuromuscular ou neuromotora do princípio da pliometria. Eu aprimoro essa resposta reflexa e produzo mais força. Entro com um recrutamento motor maior. Se eu ativo e aprimoro o reflexo miotático, na ação concêntrica eu tenho mais unidades motoras recrutadas. Eu melhoro o recrutamento motor na concêntrica. Se eu melhoro o recrutamento, eu tenho mais unidades motoras recrutadas, eu produzo mais força na unidade de tempo rapidamente e salto mais alto, acelero mais o implemento, diminuo o meu tempo de contato com o solo, aumento a amplitude da minha passada numa corrida em velocidade. Isso é o princípio da pliometria. E o outro fator que explica, né, a otimização da produção de força na concêntrica por meio do ciclo do alongamento e encurtamento é que quando eu faço esse alongamento e brusco, eu aumento aqui a tensão elástica. Todo músculo, quando é alongado, o músculo é um tecido elástico, e ele, a partir daí, gera tensão elástica. Esse alongamento mais rápido, mais brusco, mais intenso, aumenta essa tensão elástica, gera um alto nível de tensão elástica, e eu entro para a concêntrica com maior nível de tensão por aproveitar essa tensão elástica. Isso é o que na teoria do treinamento desportivo nós denominamos de energia potencial elástica. Quanto mais eu aproveitar essa energia potencial elástica, tanto melhor a minha produção de força concêntrica e a minha produção de força rápida, de potência muscular. Isso aqui é a base para o treinamento das formas de expressão da força rápida ou da potência muscular.
Então aqui eu tenho que ter o melhor nível de aproveitamento dessa energia potencial elástica. É fundamental que a transição, alongamento e encurtamento seja rápida, justamente para ter o melhor nível de aproveitamento da energia potencial elástica e, portanto, entrar para a concêntrica com maior nível de tensão. Ô Cássio, e aí, se eu faço essa transição, alongamento e encurtamento de forma menos rápida, mais lenta, eu tenho uma dissipação, uma perda dessa energia potencial elástica e eu, a partir daí, não tenho o melhor nível de aproveitamento do ciclo alongamento e encurtamento e não tenho o mesmo nível de produção de força rápida, portanto, não tenho o mesmo nível de impulsão vertical, de aceleração, de lançamento de um objeto qualquer, de aceleração de um objeto num lançamento e por aí vai. Então, é fundamental aprimorar, aproveitar ao máximo essa energia potencial elástica. Para a gente fechar, se eu tenho essa condição de transição rápida, essa imposição e essa necessidade de transição rápida do alongamento e encurtamento, para ter o melhor aproveitamento do ciclo e maior produção de força, se eu faço um salto e fico muito tempo, vou fazer um salto, sobre o salto lá na barreira, salto e fico no chão mais tempo, aí faço outro. A transição alongamento e encurtamento foi lenta, eu perdi muito do que eu poderia ter de aproveitamento do ciclo alongamento e encurtamento. Se eu vou fazer um salto aqui, ao invés de fazer uma flexão de 100 graus do joelho para já saltar nesse movimento que a gente chama de contramovimento, a flexão de joelho e quadril para depois fazer o salto, se eu vou e faço salto lá embaixo, faço a flexão, vou até lá embaixo, achando que com isso eu vou saltar mais. Não, vai saltar menos. Quanto mais eu fizer de flexão de joelho, maior é o tempo de transição, alongamento e encurtamento. Eu faço salto, fico no chão mais tempo, aí faço outro. Não, o contato com o solo é mínimo, e já parte para o encurtamento. Toca no solo e já sobe. Esse toque para saltar significa o menor tempo de transição, alongamento e encurtamento. Pronto, isso é a forma inicial, que deve da gente aproveitar ao máximo esse ciclo, e é ele, portanto, que explica para a gente o conceito aí, e o termo que a gente utiliza em relação aos exercícios que nós adotamos com seus respectivos métodos para aprimoramento de forças rápidas. Ciclo, alongamento, encurtamento e treinamento pliométrico é para aprimoramento de capacidades, de formas de expressão da força rápida. Não é para aprimoramento de força máxima. O treino pliométrico não tem esse poder de aumentar o nível de força máxima. Ele é um tipo, um princípio que a gente utiliza nos exercícios e com seus métodos para aumentar forças rápidas, para melhorar a capacidade do sistema neuromuscular produzir uma alta grandeza de força no menor tempo possível. E aí eu acelero mais o implemento, salto mais e assim por diante. Maravilha? Então espero que tenham gostado, Quem ainda não deixou a sua curtida, deixa aí pra gente, se inscreva no canal, isso é importante para que nós possamos manter aqui a qualidade do nosso canal e a produção de cada vez mais conteúdos para vocês. E espero que o vídeo tenha auxiliado numa compreensão maior sobre a pliometria em si. E espero também revê-los nos nossos demais vídeos aqui no canal. Muito obrigado, gente.